Pessoal, tudo bom? Hoje na verdade, eu tenho o hábito de ler também durante a manhã, bem cedo. Ou se eu acordo, o que que eu faço? Tá até aqui, ó. Eu abro e eu leio, né? E oro, faço minhas orações. E lendo um livro que eu tava, é um livro até com história cristã, né? Isso que está lá no livro de Jeremias. O livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 10, diz assim: Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Essa parte aqui do versículo 11 para mim é linda. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, versículo 13, e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, naquela época, lá o povo estava passando um momento difícil. Jeremias mandou essa carta para o povo que estava exilado na Babilônia. E nesse exílio, eles ficaram com a esperança que logo terminaria e eles voltariam então para a terra deles. E isso não aconteceu. Por isso que começa o versículo assim: completarem 70 anos, Jeremias 29, 10. Ou seja, depois de 70 anos vocês retornarão, mas agora não. Então, eu pensei nesse versículo porque no livro, na verdade, ele só dava essa passagem aqui, ó, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. E normalmente as pessoas pegam apenas esse versículo, né, que fala que Deus tem planos para você. Eu conheço os planos para você, né, de dar a vocês esperança e um futuro. Claro que Deus, ele quer sempre nos dar o melhor. Deus, ele tem o melhor para mim, para você. Ele quer um futuro brilhante para cada um de nós. Mas tudo na nossa vida é um ensinamento, tudo na nossa vida tem um momento e o tempo de Deus não é o nosso tempo. O plano de Deus não é o nosso plano. O problema é que nós analisamos o plano e o tempo no nosso olhar humano, que muitas das vezes é falho. Então, eu não sei qual o tempo de Deus na minha vida, mas eu sei que o tempo que ele tem para mim é o melhor. O tempo que Deus tem para nós e o que ele tem para nós, óbvio que é o melhor. Então, quando eu vejo isso, eu imagino um Deus bom, óbvio, porque Deus não quer nada de ruim para gente, porque Deus, ele é amor, né? E aí, eu estava conversando com um amigo e falei sobre isso, que uma situação na minha vida, eu me preparei e fiz um planejamento e de repente aquilo deu tudo errado, parecia estar tudo errado, diferente daquilo que eu tinha pensado para mim. E eu estava sofrendo, eu confesso a vocês que eu estava muito triste, porque, poxa, eu planejei uma coisa e de repente aconteceu tudo o contrário, assim eu pensava. E eu me recordo que, de repente, eu comecei a viver naquele ambiente e me alegrar pelo que eu tinha. E foram anos maravilhosos, e como eu aprendi, e quantas pessoas e amigos eu fiz naquele lugar. Então, às vezes, nós estamos ficando doentes porque a gente está vivendo uma coisa que não é o momento de viver. Deus nos colocou naquela função, naquele lugar, porque Ele tem um propósito para estarmos ali. Então, se você está vivendo um momento ruim na sua vida, você acha que não tem jeito, não tem saída, que não vai acontecer nada, eu quero te dizer que Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, um tempo sempre certo. E veja, eles estavam cativos na Babilônia. E você pensa assim, meu Deus, como que vai mudar isso na minha vida? Aí eu vejo assim, ó, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não causar dano. Planos de dar vocês a esperança em um futuro. Deus tem planos para dar a você esperança em um futuro. Mesmo que hoje não pareça do jeito que você quer, Deus tem o melhor para você e no tempo certo ele vai fazer acontecer. Mas viva o que você está passando agora com alegria.
Olhe ao redor e veja as oportunidades e as coisas que Deus está oferecendo a você. Fique com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.